As Aventuras de Márcio Belardoni em busca da funda de Davi. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Davi e Golias. Há muitos anos, em uma terra chamada Israel, havia uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, seus inimigos. Os filisteus eram um povo muito forte e poderoso, e eles tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Golias era tão alto e forte que ninguém em Israel ousava enfrentá-lo. O exército de Israel estava com medo, e todos os soldados evitavam lutar contra Golias. O rei de Israel, Saul, estava preocupado com a situação, pois não sabia como derrotar o gigante. Enquanto isso, em Belém, havia um jovem chamado Davi. Davi não era um soldado, mas um pastor de ovelhas. Ele tinha muita coragem e fé em Deus. Um dia, o pai de Davi o enviou para levar comida para seus irmãos, que estavam no exército de Israel. Quando Davi chegou ao campo de batalha e ouviu Golias desafiando os soldados de Israel, ele ficou indignado. Davi acreditava que Deus o ajudaria a derrotar o gigante. Ele foi até o rei Saul e ofereceu-se para lutar contra Golias. Saul ficou surpreso, mas concordou. Ele vestiu Davi com uma armadura, mas Davi não conseguia se mover bem com aquilo. Então, ele pegou 5 pedras lisas de um riacho e pegou sua funda. Com coragem, Davi enfrentou Golias. Golias zombou de Davi, mas Davi disse que confiava em Deus. Ele lançou uma pedra com sua funda, que acertou a testa de Golias. O gigante caiu no chão, derrotado. O exército de Israel comemorou a vitória, e Davi se tornou um herói. Ele mostrou que a fé e a coragem podem superar até os desafios mais difíceis. A história de Davi e Golias é uma lição de que, com a ajuda de Deus e a coragem, podemos enfrentar até os maiores obstáculos. E assim, a história de Davi e Golias é lembrada até hoje como um exemplo de fé e determinação. Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Prefácio. Nas páginas que se seguem, convido você, caro leitor, a embarcar em uma jornada repleta de mistérios, descobertas e aventuras épicas. As Aventuras de Márcio Belardoni em busca da funda de Davi é uma história que nos levará das ruas movimentadas de São Paulo aos recantos mais remotos do deserto da Judéia. Nesse trajeto, desvendaremos segredos enterrados pelo tempo e mergulharemos na busca incansável pela verdade. O protagonista, Márcio Belardoni, é um apaixonado por história e arqueologia, cuja curiosidade insaciável o leva a desafiar os limites da exploração. No coração desta narrativa está a lendária funda com a qual Davi, o jovem pastor, derrotou o gigante Golias, um dos relatos mais emblemáticos da história bíblica. A busca por esse artefato se torna uma jornada que desafia não apenas as fronteiras geográficas, mas também os próprios limites da compreensão humana. A equipe de Márcio, composta por especialistas em arqueologia e história bíblica, enfrentará desafios que testarão sua resiliência, inteligência e coragem. O deserto, um cenário implacável, se tornará o palco de descobertas surpreendentes, rivalidades acirradas e perigos imprevisíveis. A promessa de encontrar a lendária funda é o farol que os guia, mesmo quando a jornada parece impossível. Nas páginas que se seguem, você se unirá a Márcio e sua equipe em sua busca incansável. Juntos, exploraremos cavernas antigas, desvendaremos inscrições misteriosas e desafiaremos a própria história. À medida que a narrativa se desenrola, você será testemunha das descobertas que superam as expectativas e das reviravoltas surpreendentes que transformam o curso da busca. No entanto, as aventuras de Márcio Belardoni em busca da funda de Davi não é apenas uma narrativa de aventura, é uma celebração de paiseo pela história, de determinação em desvendar os segredos do passado e da capacidade do ser humano de superar obstáculos aparentemente insuperáveis. É uma história que nos lembra que a verdade, por vezes, supera a ficção e que a história que buscamos pode estar mais próxima do que imaginamos. Convido você, leitor, a se perder nas areias do deserto da Judéia e a se maravilhar com as descobertas incríveis que aguardam aqueles dispostos a desvendar os mistérios do passado. Que esta jornada épica o inspire a explorar, a questionar e a nunca deixar de buscar as respostas que estão à espera nas páginas da história. Bem-vindo a esta aventura emocionante. A busca pela funda de Davi está prestes a começar. Capítulo 1. O Enigma Antigo. Em um pequeno escritório empoeirado no coração de São Paulo, Márcio Belardoni, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos, examinava com olhos curiosos um antigo pergaminho que havia caído em suas mãos. O pergaminho, amarelado pelo tempo e desgastado pelas eras, continha inscrições misteriosas e desenhos intrigantes que pareciam falar de um passado distante. A história que ele representava não era apenas antiga,
mas também lendária, pois se referia à lendária funda que Davi, o jovem pastor bíblico, teria usado para derrubar o gigante Golias. Márcio Belardoni não era um arqueólogo profissional nem um historiador renomado. Ele era, na verdade, um modesto professor de história em uma universidade local. No entanto, sua paiseo por relatos antigos e aventuras arqueológicas era inigualável. Ele passava horas lendo sobre civilizações perdidas, descobertas arqueológicas e mitos antigos. Em seu escritório repleto de livros empoeirados, ele mantinha mapas e artefatos que colecionara ao longo dos anos. Ele era conhecido entre seus colegas como um homem com uma imaginação fértil e uma determinação incomum em sua busca pelo conhecimento. Márcio Belardoni cresceu em uma família que sempre valorizou o conhecimento e a importância da educação. Desde criança, ele demonstrava um grande interesse pela história, absorvendo os relatos passados por seus avós sobre tempos antigos e eventos históricos. Essas histórias o fascinavam e o levavam a querer explorar mais sobre o passado. Ao ingressar no ensino médio, Márcio teve a sorte de ter um professor de história que o inspirou profundamente. O professor não apenas transmitia conhecimento, mas também incentivava os alunos a questionar, analisar e debater eventos históricos. Ele organizava excursões a museus, sítios históricos e bibliotecas, proporcionando uma experiência prática e imersiva na disciplina. Esse professor se tornou um mentor para Márcio, reconhecendo seu entusiasmo pela história e o incentivando a explorar ainda mais o campo. Márcio começou a se destacar em suas aulas de história, participando de concursos de história e escrevendo ensaios sobre diversos temas históricos. Ao se formar no ensino médio, Márcio decidiu que queria seguir a carreira de professor de história. Ele se matriculou em uma universidade renomada, onde estudou história e educação. Durante seu tempo na universidade, ele se envolveu em atividades extracurriculares, como clubes de história e tutoria para alunos que precisavam de ajuda em suas aulas. Após concluir sua graduação, Márcio obteve um mestrado em História e Educação. Ele decidiu que queria lecionar em nível secundário, onde poderia inspirar e orientar os jovens estudantes a explorar o mundo da história. Ele se candidatou a cargos de professor em escolas locais, e com seu entusiasmo pela disciplina, logo conquistou uma posição como professor de história. Márcio dedicou sua carreira ao ensino da história, inspirando gerações de alunos a apreciar e compreender os eventos do passado. Ele era conhecido por suas aulas envolventes, que incentivavam o pensamento crítico e a paixão pela história. Ele também escreveu livros didáticos e artigos acadêmicos, contribuindo para o campo da educação histórica. Ao longo dos anos, Márcio Belardoni se tornou um professor de história respeitado, influenciando positivamente a vida de muitos alunos e transmitindo seu amor pela história a cada geração. Sua jornada exemplifica como a paixão, o mentorship e o compromisso podem levar alguém a se tornar um educador dedicado e inspirador. O pergaminho que Márcio segurava era uma peça única, um presente inesperado de um velho amigo que havia trabalhado como arqueólogo na região da Judéia, em Israel. A lenda da funda de Davi era bem conhecida, mas poucos haviam tentado rastrear seu paradeiro. O pergaminho continha inscrições em uma língua antiga e desenhos detalhados que pareciam apontar para a localização da lendária arma. A possibilidade de encontrar a funda que havia derrotado Golias era um desafio que Márcio não podia resistir. Ele acreditava que, se conseguisse decifrar o enigma do pergaminho, poderia lançar luz sobre uma das histórias mais icônicas da Bíblia. Esta era uma oportunidade única, uma jornada que poderia reescrever a história e a arqueologia, e Márcio não hesitou em aceitá-la. Ele começou estudando o texto com intensidade, comparando as inscrições com outros documentos e manuscritos da região. Cada palavra, cada símbolo, era uma peça do quebra-cabeça. À medida que a tradução começava a ganhar forma, Márcio percebia que estava seguindo os passos de um gigante, literalmente. Ele estava na trilha de Davi e Golias, e a busca pelo lendário artefato estava prestes a começar. Mas ele sabia que essa aventura não seria apenas uma busca por uma relíquia antiga. Seria uma jornada épica que desvendaria mistérios, revelaria segredos escondidos e mergulharia no coração de uma das histórias mais emocionantes da humanidade. Capítulo 2. A jornada começa. Determinado a decifrar o enigma do pergaminho e seguir as pistas em direção à lendária funda de Davi, Márcio Belardoni sabia que não poderia embarcar nessa aventura sozinho. Ele precisava de uma equipe de especialistas em arqueologia e história bíblica que compartilhassem sua paixão e determinação. Márcio começou seu recrutamento entre os círculos acadêmicos e históricos da cidade de São Paulo. Ele conhecia alguns colegas que compartilhavam seu entusiasmo por relatos antigos e aventuras arqueológicas, e juntos começaram a formar uma equipe heterogênea, mas incrivelmente talentosa. A primeira a se juntar à equipe foi Sofia,
uma arqueóloga renomada que havia trabalhado em escavações em locais históricos ao redor do mundo. Sua experiência em lidar com artefatos antigos e a interpretação de inscrições seria inestimável para a expedição. Sofia era uma jovem cheia de curiosidade desde tenra idade. Ela cresceu em uma pequena cidade, onde havia muitos sítios arqueológicos e museus. Desde criança, ela visitava esses lugares com seus pais, que compartilhavam seu amor pela história e pela exploração. Quando Sofia estava no ensino fundamental, sua escola organizou uma visita a um sítio arqueológico próximo. Ao caminhar entre as ruínas antigas e ver os arqueólogos em ação, ela teve um momento de epifania. Ela sentiu uma conexão profunda com o passado, como se as pedras antigas sussurrassem segredos que apenas os arqueólogos poderiam desvendar. A partir desse dia, Sofia sabia o que queria fazer. Ela queria se tornar uma arqueóloga. Ela mergulhou de cabeça nos estudos, destacando-se nas aulas de história e ciências. Ela começou a ler livros sobre arqueologia e visitar museus sempre que podia. Ao chegar ao ensino médio, Sofia se aproximou de um professor que tinha experiência em arqueologia. Ele a orientou e a incentivou a seguir seu sonho. Sofia se matricula uma faculdade renomada de arqueologia e se dedicou aos estudos. Durante seus anos na faculdade, Sofia participou de escavações arqueológicas em vários países, explorando civilizações antigas e desvendando segredos enterrados sob a terra por séculos. Ela também se especializou em áreas específicas, como arqueologia marinha e egípcia. Depois de anos de estudo e trabalho árduo, Sofia finalmente alcançou seu objetivo. Ela se tornou uma arqueóloga respeitada, dedicada a preservar o patrimônio histórico e a desvendar os mistérios do passado. Sofia tinha se tornado uma arqueóloga, não apenas por sua paixão, mas também por sua determinação e dedicação à exploração e à preservação da história. Ela acreditava que cada escavação arqueológica era uma viagem no tempo, e ela estava determinada a manter viva a história das civilizações antigas para gerações futuras. Em seguida, veio Gabriel, um historiador especializado em história bíblica e línguas antigas. Seu conhecimento profundo das escrituras e das culturas da antiguidade era essencial para entender o contexto em que a funda de Davi teria sido utilizada. Gabriel cresceu em uma família que sempre valorizou a história e a espiritualidade. Desde muito jovem, ele ouvia histórias bíblicas contadas por seus avós, e esse interesse logo se transformou em uma paixão. Quando ele tinha apenas 12 anos, seu avô presenteou-o com uma Bíblia antiga, ricamente ilustrada e escrita em uma língua antiga. Gabriel ficou fascinado pela escrita e pelos relatos que ali estavam registrados. Conforme ele crescia, seu amor pela história bíblica e pelas línguas antigas só aumentava. Gabriel começou a estudar aramaico, hebraico e grego antigo, línguas que eram fundamentais para a compreensão das escrituras. Ele lia constantemente a Bíblia em sua forma original e mergulhava nos textos e manuscritos antigos em busca de insights e significados mais profundos. Ao entrar na universidade, Gabriel decidiu se especializar em história bíblica e línguas antigas. Ele se matriculou em um programa de estudos religiosos e começou a trabalhar com professores que compartilhavam seu entusiasmo. Durante seus anos acadêmicos, ele viajou para locais históricos, visitou museus e bibliotecas antigas, e aprofundou sua compreensão da história bíblica e das culturas antigas. Gabriel também se destacou como pesquisador, escrevendo trabalhos acadêmicos sobre a história das civilizações antigas e a interpretação dos textos bíblicos. Ele se envolveu em escavações arqueológicas relacionadas a sítios bíblicos e contribuiu para descobertas significativas. Após concluir sua graduação e mestrado, Gabriel decidiu fazer um doutorado em História Bíblica e Línguas Antigas. Ele escolheu um tópico desafiador e inexplorado, o que o levou a mergulhar mais fundo do que nunca em suas pesquisas. Finalmente, Gabriel se tornou um historiador reconhecido, especializado em História Bíblica e Línguas Antigas. Ele escreveu livros e artigos acadêmicos que contribuíram para a compreensão da Bíblia e da história das civilizações antigas. Sua paixão e dedicação o tornaram uma autoridade respeitada em seu campo, e ele continuou a compartilhar o conhecimento que tanto amava com os outros, inspirando futuras gerações a explorar os segredos da história e da espiritualidade. A equipe cresceu com a adição de Lara, uma geóloga e especialista em geografia que ajudaria a navegar pelos terrenos áridos e hostis do deserto da Judéia, onde a lenda dizia que a funda poderia ser encontrada. Lara cresceu em uma pequena cidade rodeada por belas paisagens naturais. Desde criança, ela sempre teve uma conexão profunda com a terra e a natureza que a cercava. Seu pai, que era geólogo, frequentemente levava Lara em excursões ao ar livre, explorando montanhas, rios e florestas. Essas experiências despertaram sua curiosidade e paixão pela geologia e geografia.
Quando Lara ingressou na escola, seu interesse pela Terra e seus processos naturais só cresceu. Ela se destacava nas aulas de ciências e geografia, sempre fazendo perguntas e demonstrando um profundo conhecimento sobre o assunto. Seus professores reconheceram seu potencial e incentivaram seu amor pela Terra e suas formações geográficas. Ao chegar ao ensino médio, Lara decidiu que queria seguir uma carreira na área de geologia e geografia. Ela se matriculou em um programa de ciências da Terra em uma universidade respeitada e começou a mergulhar nos estudos. Durante seu curso, ela aprendeu sobre a formação de montanhas, a dinâmica das placas tectônicas e a evolução das paisagens ao longo do tempo geológico. Lara também se destacou como uma pesquisadora dedicada. Ela participou de expedições de campo para coletar amostras geológicas, estudou vulcões ativos e contribuiu para pesquisas sobre mudanças climáticas e impactos ambientais. Sua paixão pela geologia e geografia era evidente em seu trabalho árduo e compromisso com a compreensão do mundo natural. Após concluir sua graduação, Lara decidiu buscar um mestrado e, em seguida, um doutorado em geologia e geografia. Ela escolheu um tópico de pesquisa desafiador, relacionado à geomorfologia de áreas costeiras, que a levou a investigar a evolução das praias e sua influência nas comunidades locais. Lara se tornou uma geóloga e especialista em geografia respeitada, contribuindo para a compreensão das paisagens naturais e dos processos geológicos. Ela escreveu livros, artigos científicos e ministrou aulas em sua universidade, inspirando outros estudantes a explorar o mundo da geologia e geografia. Sua paixão pela Terra e seu compromisso com a pesquisa e a educação fizeram dela uma autoridade em seu campo, e sua jornada de descoberta continua a inspirar outros a explorar e preservar o nosso planeta. Com a equipe formada, Márcio e seus companheiros embarcaram em uma expedição que os levaria das movimentadas ruas de São Paulo a um dos lugares mais remotos e desafiadores da Terra. O deserto da Judéia era uma vastidão árida de areia e pedras, um terreno implacável que testaria sua determinação a cada passo. À medida que a equipe seguia as pistas deixadas pelo pergaminho, eles se deparavam com desafios incríveis. O clima escaldante castigava o grupo, e a falta de recursos naturais era uma constante preocupação. Noites frias no deserto eram equilibradas pelo calor insuportável do dia. Além dos desafios naturais, a equipe também teve que enfrentar caçadores de tesouros rivais e intrigas que os levavam a questionar a própria história que estavam tentando desvendar. À medida que se aproximavam do local indicado pelo pergaminho, a competição se intensificava. Outros estavam cientes da lenda da Funda de Davi e estavam dispostos a qualquer coisa para reivindicar a relíquia. A jornada estava apenas começando, e a equipe de Márcio estava determinada a seguir em frente, superando cada desafio com coragem e resiliência. A busca pela Funda de Davi os levaria a lugares remotos e perigosos, mas também revelaria segredos há muito enterrados e testaria os limites de sua paixão pela história. A jornada estava repleta de incógnitas, mas eles não estavam dispostos a recuar. A verdade e a recompensa aguardavam no horizonte incerto do deserto. Conforme Márcio Bellardoni e sua equipe avançam em sua expedição em busca da Funda de Davi, eles começam a notar sinais intrigantes de que não estão sozinhos na busca. Durante suas escavações em uma antiga caverna nas proximidades do deserto da Judéia, eles percebem que algumas de suas descobertas parecem ter sido perturbadas ou remexidas. Isso gera suspeitas entre a equipe, pois eles têm seguido as pistas do pergaminho com tanto cuidado e discrição que a interferência externa não pode ser uma mera coincidência. Em uma noite, enquanto acampavam perto de um sítio arqueológico promissor, Márcio e sua equipe têm a sensação de estarem sendo observados. Eles ouvem passos suaves nas proximidades e avistam uma sombra misteriosa entre as rochas. O suspense no ar é quase palpável enquanto tentam identificar a origem dessa presença indesejada. À medida que os dias passam, a equipe de Márcio se torna mais cautelosa, implementando medidas de segurança adicionais para proteger suas descobertas e pesquisas. Eles estão determinados a descobrir a identidade da pessoa que está os seguindo e investigando suas atividades. Finalmente, em uma noite estrelada, enquanto mantêm uma vigília discreta, eles têm um encontro surpreendente. A figura misteriosa, vestida com um casaco e um chapéu para ocultar sua identidade, é revelada como Dr. Otávio, um arqueólogo rival conhecido por sua falta de escrúpulos na busca por tesouros históricos. Ele se aproxima da equipe de Márcio, revelando sua intenção de competir com eles na busca pela Funda de Davi. O confronto tenso entre Márcio e o Dr. Otávio cria um elemento de suspense e rivalidade na história, enquanto ambos os lados lutam para alcançar seu objetivo. À medida que a competição se intensifica, Márcio e sua equipe devem superar não apenas os desafios do ambiente, mas também os obstáculos criados por seu novo adversário, tornando a busca pela lendária Funda de Davi ainda mais emocionante e imprevisível.
Dr. Otávio era um renomado arqueólogo que ganhou notoriedade nas décadas anteriores por suas descobertas impressionantes em sítios arqueológicos importantes ao redor do mundo. No entanto, sua trajetória para se tornar um arqueólogo e a subsequente rivalidade com Márcio Belardoni têm raízes em sua história pessoal. Otávio cresceu em uma família de historiadores e arqueólogos, e desde cedo, ele estava imerso em livros e conversas sobre antigas civilizações, relíquias e tesouros perdidos. Seu pai, também um respeitado arqueólogo, sempre o encorajou a seguir seus passos e explorar o vasto campo da arqueologia. No entanto, uma sombra de competição e busca por reconhecimento sempre peru sobre a relação entre Octavio e seu pai. Ele sentia que estava sempre à sombra das conquistas de seu progenitor e buscava avidamente uma descoberta que o tornaria igualmente famoso. Essa busca incessante por sucesso e validação levou a adotar uma abordagem cada vez mais implacável em suas expedições, muitas vezes ignorando princípios éticos e de preservação de patrimônio cultural. A rivalidade com Márcio Belardoni começou quando Otávio ouviu falar das pesquisas de Márcio e sua equipe na busca pela funda de Davi. Percebendo que a descoberta dessa relíquia histórica poderia ser sua oportunidade de superar seu pai e ganhar fama duradoura, Otávio se lançou em uma competição feroz. Sua obsessão em superar Márcio e alcançar a funda de Davi a qualquer custo levou a adotar táticas questionáveis, incluindo sabotagens e a busca de informações privilegiadas. A rivalidade entre Otávio e Márcio Belardoni se transformou em uma competição feroz e, em última análise, testaria não apenas suas habilidades como arqueólogos, mas também seus princípios éticos e seu entendimento sobre a importância da preservação do patrimônio cultural. A luta pelo reconhecimento e a busca por tesouros históricos se entrelaçam em uma narrativa de aventura e desafios emocionantes. Capítulo 3 – Descobertas e Mistérios. À medida que a expedição liderada por Márcio Belardoni avançava pelo deserto da Judéia, o cenário antigo e misterioso começava a revelar seus segredos. A equipe estava em busca da lendária funda de Davi, mas o que encontraram pelo caminho superou todas as expectativas. No terceiro dia de sua jornada, enquanto exploravam um complexo de cavernas, a equipe fez uma descoberta notável. Em uma das paredes rochosas, encontraram inscrições antigas que pareciam descrever a vitória de Davi sobre Golias. As inscrições narravam a história épica, indicando que a funda que Davi usará estava escondida nas profundezas do deserto, um tesouro esquecido pelas eras. As inscrições levantaram ainda mais questões e mistérios. Quem teria registrado essa história nas cavernas? Como as informações haviam sobrevivido por tanto tempo? Enquanto tentavam decifrar o significado das inscrições, a equipe também se deparou com artefatos antigos, como cerâmica e utensílios, que pareciam ser da época de Davi. Cada descoberta corroborava a narrativa das inscrições e os aproximava do objetivo de encontrar a funda lendária. No entanto, a expedição não estava isenta de obstáculos. À medida que a notícia de sua busca se espalhava, outros caçadores de tesouros chegavam à região, dispostos a qualquer coisa para reivindicar a relíquia. A competição pelo artefato se tornou intensa, e Márcio e sua equipe tiveram que permanecer vigilantes, protegendo suas descobertas e garantindo que o verdadeiro valor histórico da funda não fosse corrompido por interesses egoístas. À noite, ao redor da fogueira, Márcio e sua equipe debatiam os mistérios que cercavam sua jornada. Eles se perguntavam sobre as origens das inscrições e o propósito de sua preservação nas cavernas. As histórias locais que ouviram dos habitantes das aldeias próximas também alimentaram sua curiosidade. Contos antigos sobre batalhas épicas e heróis da antiguidade ecoavam no deserto, sugerindo que a história de Davi e Golias era muito mais do que uma simples lenda. A cada dia, a equipe avançava rumo ao coração do deserto, enfrentando desafios naturais e competidores gananciosos. No entanto, a paixão por desvendar a história e a determinação em encontrar a funda de Davi mantinham a equipe unida. A expedição estava apenas começando a desvendar os mistérios do passado, e cada descoberta os aproximava um passo mais perto de seu objetivo. O deserto escondia segredos profundos, mas Márcio e sua equipe estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio para desvendá-los. Enquanto Márcio e sua equipe continuam sua expedição em busca da lendária funda de Davi, eles começam a encontrar pistas perturbadoras de que Dr. Otávio esteve à frente deles em várias áreas de exploração-chave. Essas descobertas levantam questões inquietantes sobre a conduta de Otávio e suas intenções. Em um dos sítios arqueológicos mais promissores, a equipe de Márcio encontra sinais claros de que alguém esteve lá antes deles. Escavações recentes deixaram áreas danificadas e artefatos preciosos foram removidos sem a devida documentação. Além disso, inscrições nas paredes de uma antiga tumba revelam uma mensagem enigmática que mais tarde é identificada como uma assinatura de Otávio. À medida que essas evidências se acumulam,
Márcio fica cada vez mais determinado a alcançar a funda de Davi antes de seu rival. Ele reconhece a importância de preservar a integridade dos sítios arqueológicos e acredita que Otávio está comprometendo a autenticidade e o valor histórico das descobertas ao agir de maneira tão desrespeitosa. Essas revelações aumentam a motivação de Márcio e sua equipe, impulsionando-os a trabalhar incansavelmente para superar os obstáculos que Otávio colocou no caminho deles. A competição torna-se ainda mais intensa, uma corrida contra o tempo e um desafio para equilibrar a busca pela funda com a responsabilidade de preservar o patrimônio histórico. A rivalidade entre Márcio e Otávio se torna uma força motriz na história, tornando-se uma incógnita para saber quem alcançará a relíquia lendária primeiro. Capítulo 4. Confrontando desafios. A equipe liderada por Márcio Belardoni enfrentava desafios que testavam sua coragem, inteligência e determinação a cada passo da jornada. O deserto, um ambiente inóspito e desolado, era implacável em sua determinação de testar os exploradores. As primeiras semanas no deserto foram marcadas pelo calor escaldante do dia e noites gélidas. A equipe se via lutando contra a exaustão causada pelo clima extremo e pela escassez de recursos naturais. A água era um recurso precioso, e encontrar fontes de água confiáveis se tornou uma busca incessante. Além das adversidades naturais, a equipe de Márcio também tinha que lidar com rivalidades pessoais. A promessa de encontrar a lendária funda atraía caçadores de tesouros gananciosos, alguns dos quais não hesitariam em sabotar a expedição de Márcio para obter o artefato para si. As tensões eram altas, e a confiança entre os membros da equipe era constantemente testada. No entanto, Márcio demonstrou ser um líder excepcional, mantendo a equipe unida e motivada, apesar dos obstáculos. Sua determinação em preservar a integridade histórica da funda e compartilhar sua descoberta com o mundo era um farol de esperança que guiava a todos. À medida que a equipe continuava sua jornada pelo deserto, a paisagem mudava constantemente. Montanhas imponentes, vales áridos e dunas de areia intermináveis se estendiam diante deles. Cada novo terreno apresentava desafios únicos, e a geóloga Lara desempenhava um papel fundamental na navegação pelos terrenos hostis. No entanto, a promessa de descobertas incríveis e a importância histórica da busca mantinham a equipe focada em seu objetivo. Eles não recuavam diante de nenhum desafio, encarando cada obstáculo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Conforme a equipe se aprofundava no deserto, eles se deparavam com mais inscrições antigas, artefatos e vestígios que fortaleciam a evidência da existência da funda de Davi. Cada descoberta era uma vitória, mas também um lembrete de que o maior desafio ainda estava por vir, encontrar a própria relíquia que tanto ansiavam. A jornada épica de Márcio e sua equipe foi um teste de sua resiliência e força. No entanto, els neo requarem diante dos desafios, determinados a desvender os misterios que o deserto escondia. A promessa de encontrar a lendária funda de Davi os impulsionava, e a história que estavam prestes a revelar era mais profunda e intrigante do que jamais imaginaram. Conforme a rivalidade entre Márcio e o Dr. Otávio se intensifica, Otávio não hesita em adotar táticas cada vez mais hostis para sabotar os esforços de Márcio e sua equipe na busca pela funda de Davi. Sua determinação em superar seu rival ultrapassa todos os limites da ética e da razão, tornando os desafios de Márcio ainda mais difíceis. Otávio começa a criar obstáculos deliberados ao longo da jornada de Márcio. Ele utiliza seus recursos e conhecimentos como um arqueólogo experiente para conhecer os planos de Márcio e sua equipe. Com isso, ele consegue antecipar seus movimentos e criar armadilhas ao longo do caminho. Em locais arqueológicos importantes, Otávio espalha falsas pistas e informações enganosas, levando Márcio e sua equipe a investigar áreas improdutivas e a perder tempo precioso. Além disso, Otávio recruta aliados duvidosos, como caçadores de tesouros sem escrúpulos, para atrapalhar os esforços de Márcio. Esses aliados executam ações como destruir acampamentos, roubar equipamentos e até mesmo ameaçar membros da equipe de Márcio. A atmosfera de perigo e tensão cresce à medida que os confrontos entre as duas equipes se tornam mais frequentes. A determinação de Otávio em alcançar a funda de Davi antes de Márcio o leva a cruzar os limites da ética e da legalidade. Sua rivalidade com Márcio consome, e ele se torna cada vez mais implacável em sua busca pelo tesouro histórico. Essa rivalidade intensa e as ações de Otávio adicionam uma camada de suspense e desafio à narrativa, mantendo os leitores envolvidos e curiosos sobre o desenrolar dos eventos. Capítulo 5. O desfecho surpreendente. À medida que Márcio e sua equipe se aproximam cada vez mais de sua grande descoberta, a tensão no ar atinge seu ponto mais crítico. Eles têm seguido pistas intrigantes que os levaram a acreditar que finalmente estão prestes a encontrar a lendária funda de Davi,
um tesouro histórico de valor inestimável. No entanto, à medida que se aproximam de seu destino, eles são surpreendidos por uma confrontação inesperada com o Dr. Otávio, que também estava perseguindo a funda de Davi com afinco. Os dois grupos se encontram em um local remoto e desolado, onde a relíquia histórica é acreditada estar escondida. A tensão e o drama atingem seu auge nesse momento. Márcio e Otávio se encaram, cada um determinado a ser o primeiro a chegar à funda de Davi. O confronto é carregado de hostilidade, com trocas de palavras afiadas e ameaças veladas. Ambos acreditam que estão prestes a alcançar a glória arqueológica e não estão dispostos a desistir facilmente. A equipe de Márcio está dividida entre a ansiedade da descoberta iminente e a tensão da confrontação com Otávio. Eles sabem que estão diante de um momento crítico, onde a competição entre os dois arqueólogos pode determinar o destino da funda de Davi. Quem a encontrará primeiro? O destino de Dr. Otávio Malvado e sua equipe é selado no clímax da história. Na confrontação épica com Márcio e sua equipe, as tensões se intensificam, levando a um momento de decisão. Enquanto a rivalidade entre Márcio e Otávio atinge o ponto de ebulição, um deslizamento de terra repentino e inesperado ocorre nas proximidades. Ambos os grupos são pegos de surpresa, forçados a abandonar temporariamente o local em busca de segurança. Esse evento inesperado interrompe o confronto e coloca as prioridades de ambos os grupos em perspectiva. Enquanto Márcio e sua equipe optam por priorizar a segurança e o bem-estar de todos, Otávio e sua equipe demonstram relutância em abandonar a busca pela funda de Davi. Isso revela as prioridades divergentes dos dois grupos. Márcio e sua equipe valorizam a segurança e a integridade da equipe, enquanto Otávio está disposto a arriscar mais em sua busca implacável pela relíquia histórica. Enquanto Márcio e sua equipe se retiram a uma distância segura, o grupo de Otávio continua sua busca, ignorando os avisos e preocupações de segurança. No entanto, à medida que eles se aproximam do local onde a relíquia é acreditada estar escondida, um segundo deslizamento de terra ocorre, dessa vez mais devastador do que o anterior. O resultado é trágico, e a equipe de Otávio é pega no deslizamento de terra. Apesar dos esforços de Márcio e sua equipe para prestar ajuda, a tragédia é inevitável. O deslizamento de terra resulta em ferimentos graves e perdas irreparáveis para a equipe de Otávio. Após uma busca longa e árdua pelo deserto da Judéia, Márcio Belardoni e sua equipe finalmente chegaram ao desfecho surpreendente de sua jornada épica. O que encontraram nas profundezas da desolação superou todas as expectativas e lançou uma nova luz sobre a história da funda de Davi. Depois de meses de exploração, investigação e resiliência, a equipe de Márcio chegou a uma área remota do deserto, onde as inscrições antigas e as histórias locais os levaram a crer que estavam perto do local onde a funda lendária poderia ser encontrada. O terreno acidentado e as formações rochosas complicavam a busca, mas a equipe estava determinada a não desistir. Foi durante uma escavação cuidadosa que a grande descoberta ocorreu. Escavando nas profundezas de uma caverna, eles encontraram um compartimento oculto, selado há séculos. Quando o compartimento finalmente se abriu, revelou um tesouro incrível, a própria funda de Davi. A relíquia estava surpreendentemente bem preservada, uma testemunha silenciosa de eventos ocorridos há milênios. A funda era uma obra de arte em si, com detalhes intrincados esculpidos em pedra, mostrando cenas da lenda de Davi e Golias. Ela não apenas confirmava a autenticidade da história, mas também fornecia um vislumbre vívido da narrativa. A descoberta da funda de Davi não apenas emocionou a equipe, mas também reverberou no mundo da arqueologia e da história bíblica. O artefato era uma peça-chave para a compreensão do passado e confirmava a veracidade das histórias antigas. A revelação do tesouro perdido se tornou um evento histórico por si só. A aventura de Márcio Belardoni em busca da funda de Davi não era apenas uma busca por uma relíquia antiga, era uma busca pela verdade e pela conexão com o passado. Ela provou que a perseverança, a paixão pela história e o desejo de desvendar os segredos do passado podem levar a descobertas incríveis. O desfecho dessa jornada surpreendente deixou uma marca duradoura não apenas na equipe de Márcio, mas no mundo. A verdade, mais uma vez, superou a ficção, e a funda de Davi continuaria a contar a história de coragem, determinação e triunfo ao longo das gerações. A aventura de Márcio Belardoni deixou um legado de descoberta e inspiração, provando que os segredos do passado aguardam ansiosamente aqueles dispostos a desvendá-los. Epílogo: o legado descoberto. Após uma jornada repleta de desafios, descobertas e emoções, chegamos ao ponto em que nossos aventureiros encontraram o que parecia ser apenas uma lenda distante, a lendária funda de Davi. O tesouro que tanto procuravam revelou-se um artefato que transcendeu as expectativas, não apenas em sua autenticidade, mas também em sua importância histórica.
A descoberta da funda de Davi não apenas emocionou Márcio Belardoni e sua equipe, mas também ecoou nas fileiras da arqueologia e da história bíblica. Essa relíquia se tornou um elo tangível entre o passado e o presente, fornecendo um vislumbre vívido de um dos relatos mais icônicos da antiguidade. A história da batalha entre Davi e Golias, outrora envolta em mistério e lenda, agora estava ancorada em evidências sólidas. A aventura de Márcio Belardoni e sua equipe, longe de ser uma busca por uma simples relíquia, tornou-se uma busca pela verdade, pela conexão com o passado e pela compreensão do mundo em que vivemos. Ficou claro que a paixão pela história, a determinação e a busca incansável por respostas eram forças poderosas capazes de superar os maiores desafios. No entanto, o legado dessas aventuras vai além da relíquia em si. Ele nos lembra que as histórias que contamos são muitas vezes mais ricas e complexas do que poderíamos imaginar. As descobertas não apenas iluminam os eventos do passado, mas também influenciam a maneira como vemos o mundo e nossa própria existência. O poder da exploração e da busca pela verdade é uma força inigualável que nos inspira a continuar questionando, investigando e sonhando. A funda de Davi, que antes existia principalmente como um símbolo de coragem e destemor, agora se tornou um elo entre gerações, um testemunho da resiliência humana e um farol de conhecimento para todos aqueles que se aventuram na busca de verdades escondidas. À medida que esta jornada chega ao fim, que ela sirva como uma lembrança de que as histórias do passado ainda têm muito a nos ensinar, e que os segredos que buscamos podem estar mais próximos do que imaginamos. Nossos exploradores provaram que, com paixão, dedicação e um desejo inabalável de desvendar os mistérios do passado, podemos lançar luz sobre as sombras da história e construir um legado duradouro para gerações futuras. Que a busca pela verdade e a curiosidade incessante continuem a guiar nossos passos, enquanto exploramos os recantos inexplorados da história e abrimos novos capítulos nas narrativas antigas. Assim, o legado das aventuras de Márcio Belardoni em busca da funda de Davi continua a se desenrolar, inspirando a busca pela verdade e pela aventura nas mentes de todos aqueles que embarcam em suas próprias jornadas épicas. Fim.